sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Grazi e hoje eu vim trazer para vocês essa receita maravilhosa desse pão francês. Sim, isso é um pão francês feito na máquina de fazer pão. Ele foi feito completamente na máquina de fazer pão. E se você quer descobrir como preparar esse pão, então vem comigo! Bora lá então, pessoal! Para esse pão francês, nós vamos precisar de 50 ml de água, tá? Aqui, separadinho, pode ser uma água morna ou mais da temperatura ambiente, só não pode ser água fria, tá bom? Vamos precisar de 10 gramas de fermento, tá? Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. E vamos precisar também de 20 gramas de farinha. Esses três ingredientes nós vamos utilizar para ativar o fermento, tá? Nós vamos fazer algo especial para que o nosso pão fique ainda mais macio e ainda mais saboroso. Aqui, na nossa forma da máquina de fazer pão, nós vamos colocar 3 copos cheios, tá? Bem cheios mesmo, até o topo. Não pode ser nem muito cheio, mas nem muito vazio. Também tem que ser mesmo até o topo. Quando você puder passar assim a colher em cima, assim, sem cair nada, já tá ótimo. Então 3 bem cheios, aqui pra dentro. Mais 100 ml, tá? 100 ml usando a medida desse copo, tá? Nunca esqueça que você tem que usar essa medida. Depois, é um copo bem cheio desse daqui de água, tá? A água pode ser a temperatura ambiente, não precisa ser morna. Depois, nós vamos colocar na máquina 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher e meia, as colheres de sopa são essas, tá? Não se esqueça. 1 colher e meia de chá, que é essa daqui, de sal. E depois são 2 colheres de... Perdão, 1 colher e meia de azeite, tá? Também de sopa, tá? Dessa maiorzinha. Então, vamos lá começar a colocar os ingredientes dentro da forma da máquina de fazer pão? Então, vamos começar colocando os 240 ml de água. Aqui eu vou colocar esses 3 ingredientes aqui de partes, tá bem? Pra eu não me enganar, tá bem? Se vocês quiserem preparar antes também, podem preparar. Agora eu vou colocar o açúcar, o sal. Eu usei o sal rosa, mas pode utilizar um sal normal. O azeite. E como vocês já sabem, pode utilizar só isso e isso aqui, tá bem? Eu aqui, pra mostrar pra vocês, utilizo mais coisas. Aqui. Então, vamos colocar a farinha toda também. Pode colocar a farinha toda. Aqui dentro, tá? Sem medo. Eu sempre uso, tá? Essa espátula. Mas se vocês quiserem ir virando os copos também, aqui não tem problema. Agora, nós vamos programar a máquina, tá bem? E vamos colocar a nossa forma, tá? Aqui dentro. Caso ela não esteja encaixando, é só nós viramos aqui embaixo, como eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos fechar e vamos programar a nossa máquina. Bem, o programa que nós vamos utilizar para fazer essa receita é o programa número 1. Nós vamos só alterar aqui no peso, tá bem? Vamos colocar 1 kg, tá? Como vocês podem reparar, não dá mais que 1 kg. Aqui nós vamos colocar no mais branquinho, tá? Que é pro pão não ficar assim muito tostadinho, tá? Essa receita nós vamos fazer ela toda na máquina de fazer pão. E agora nós vamos clicar em iniciar. Dentro de aproximadamente 15 minutos vai começar a mexer tudo que tá aqui dentro. Enquanto isso, nós vamos preparar aquilo que eu tinha falado pra vocês com o fermento. Então, bora lá! Então, pessoal, enquanto a nossa máquina vai aqui fazendo o trabalho dela, nós vamos preparar o fermento, tá bem? Para essa receita. Então, eu vou colocar as minhas 10 gramas de fermento, tá? Aqui junto com a farinha e depois eu vou colocar água e vou mexer. E vou deixar esses 15 minutos descansando, tá bem? Então, bora lá. A farinha, tá? São as 20 gramas. Aí vamos colocar o fermento. Vamos mexer um pouquinho. Vamos colocar a nossa água, tá? Pode colocar água sem medo, tá? Lembrando que ela tem que estar mais pro morna, tá? E depois que você mexeu bastante, ele vai ficar nesse ponto, tá? Ele vai ficar nesse ponto.
E a hora que ele estiver nesse ponto mais homogêneo, sem muitos grumos, mas se tiver um pouquinho, ó, o meu tem um pouquinho, não tem problema, só mexe pra ele ficar o mais uniforme que você conseguir, tá? E aí depois que ele já estiver assim nesse ponto, aí você vai vir com uma película e vai colocar aqui em cima, tá? E vai deixar descansando enquanto a máquina não começa a trabalhar, tá bem? Nós só vamos misturar isso aqui na massa quando a máquina já estiver trabalhando, tá? Quando ela já estiver começando a amassar o pão, tá bom? Pessoal, agora que a nossa máquina já tá trabalhando, tá? Nós vamos tirar a película do nosso fermento, tá? E vamos colocar, vocês podem ver que cresceu, tá? Então significa que o fermento tá muito bom e que realmente vai dar certo. E aí vocês colocam, tá? Sem medo, mais uma vez, essa mistura, tá? Dentro da máquina de fazer pão, em cima da massa, tá? Vamos imaginar que vocês estivessem fazendo isso à mão, tá? E aí vocês estariam colocando o fermento na hora, enquanto vocês estavam mexendo com a mão, vocês estavam colocando o fermento, essa mistura. É exatamente o que vocês estão a fazer agora na máquina de fazer pão. Agora a gente vai fechar, tá? E vai deixar com que ela trabalhe. Aqui a máquina tá na opção de remover as pás misturadoras. Não vamos esquecer de molhar as mãos, tá bem? Para a massa não grudar muito nas nossas mãos. Vamos remover as pás misturadoras. Assim que nós removermos as pás misturadoras, vamos retirar essa massa, tá? Da forma e vamos ajeitá-la, ou colocar um pouquinho de farinha, ou se vocês acharem que tá bom assim, vocês podem arrumá-la mesmo na máquina, tá bom? Mas eu vou retirar e vou dar uma modelada na massa. Como vocês podem ver, mesmo eu tendo colocado um pouquinho de água na minha mão, ela tá grudando um bocadinho, mas isso não tem problema, tá bem? É só vocês colocarem um pouquinho mais de farinha e darem uma modeladinha na massa, podem abrir a massa também se vocês quiserem, tá bem? Esse é um pão francês gigante. Agora que ela já está assim, eu vou colocar agora dentro da máquina novamente. Depois que ela já estiver na máquina, vocês vão pegar, molhar um pouquinho a mão de vocês com água, tá? E vão passar no pão, tá bem? Só um pouquinho. Nada de muito exagerado. E agora, nós vamos fechar e dar continuidade no nosso programa. Pessoal, nosso pão já está pronto. Agora, nós vamos aguardar uns minutinhos para que a forma não esteja tão quente, tá? Para nós tirarmos e eu vou mostrar para vocês. Nosso pão tá pronto, então vamos tirar aqui. Eu deixei uns minutinhos para esfriar, tá bem? Então não tá assim muito quente, mas se você for tirar logo que ela ficar pronta, tenha cuidado, tá bem? Eu vou pegar aqui uma tábua, tá? Pra gente poder cortar o nosso pão. Pessoal, agora que já está pronto, eu vou partir o pão para vocês verem, tá? Como ele ficou macio. Fica super macio, como vocês podem ver. Se vocês quiserem um pouquinho mais douradinho, é só colocar na outra opção, tá? Eu coloquei ele um pouquinho mais branquinho, que eu gosto de mais clarinho, tá? Pra ele ficar mais molinho. E o nosso pão ficou assim.
bem macio, ele não ficou muito maçudo, tá? Ele fica bem leve. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se gostou, comenta, compartilha, deixa sua sugestão. E sempre que eu puder, eu vou responder os comentários. Me segue também nas redes sociais, porque eu tenho colocado algumas dicas de como fazer o pão. Espero que vocês fiquem satisfeitos com essa receita do dia de hoje, tá? Com esse pão francês. E até o próximo vídeo.